tem sempre na cabeça que os xi são os valores. Então, quais são os xi que nós temos? O 8, o 6 e o 7. Esses são os valores aí que nós temos para cálculo. Outra coisa, o FI é a frequência. E aí, né, até porque esse exemplo aí, esse exercício é igual o anterior, que ele tinha a porcentagem. Então, a porcentagem, nós devemos realizar a divisão por 100. Então, como vai ficar? Ó, 8, que corresponde aí a 20% da nota, tá aqui. Vou fazer a multiplicação. 6, que corresponde a 40% da nota, tá aqui também. E o 7. Ah, mas aí não tá separado por... Ah, Matheus, agora foi. Por parênteses. Tudo bem, gente. Até porque, né, eu gastei aí do nosso período de aula 1 mês para explicar para vocês que, observando a sequência da expressão numérica, pela ordem, você faz primeiro a multiplicação. Kátia também ouviu o seu. Então, mesmo que eu não tenha parênteses, eu sei que eu tenho que primeiro multiplicar para depois somar, tá? Por isso que não está aqui, mas quem quiser colocar aí o parênteses, pode colocar, porque eu acho que até ajuda vocês, tá? Ó, tipo, igual eu fiz no outro, assim, ó. Separando, porque você vai saber se usou tudo, tal. E embaixo temos aí o somatório do FI, que o FI 40, 40 e 20, tá? Ó, 40, 40, 20. Então, embaixo a soma vai dar 1, né? Já devem ter percebido. E em cima fazemos a multiplicação. Então, 8 vezes 20, 1,6. 6 vezes 40, 0,40, 2,4. 7,04, 2,8. E aí, dividido por 1, então, vamos somar aqui, ó, 1,6 mais 2,4 dá 4. Mais 2,8, 6,8. Portanto, como diria a aluna, problema resolvido. Certo? Alguém quer perguntar? Tranquilo? Sim, não. Quer mais um exercício aí para poder ver se está realmente conseguindo fazer? Beatriz, Giovanna Valone, José Ellison, Bruno, Letícia. E aí, tá indo? Uhul. Júlio também. Júlio, você não fala nada, né? Você tá fazendo? Ô, Júlio. professor, chama o Victor. Não fala nada ele. Não, ele falou no começo da aula. Deixa eu ver aqui. Ele Ai, saiu. Eu vou colocar ele de volta na reunião. pega ele. Bom, tô ligando de volta para ele. Então tá. Eita. Que foi? Deu certo, amém. Então, beleza. Vocês vão fazer então esses dois. Deixa eu até marcar aqui o Victor, porque por que ele saiu da reunião? Peraí. Por que você saiu? E aí a gente vai entrar no conteúdo que é da mediana, tá? Então, vamos fazer só o primeiro, para aí depois deixa o segundo. Pronto, eu vou pôr o segundo como tarefa, vai, resolvido. Para poder até deixar que vocês estão seriam uma tarefa aqui aberta mesmo, e aí fica como tarefa de frequência, para a gente também ganhar tempo nesse processo aí de continuação, porque senão vai acabar que não vai dar tempo, né? Para eu explicar até o trabalho. Perfeito. Agora vai. O exercício que vocês vão fazer é esse aqui, ó. É até parecido, eu ia falar, com o primeiro que eu dei. Ou é igual? Não, gente, isso eu já dei. Ei, Laia, que eu tô pior do que. Oi.
Ele falou que teve um problema, ele teve que sair. Ah, fala para ele que tudo bem. Tá. Esse daí é igual ao que eu dei antes? É, né? Sim, professor. É um segundo, é do Alcebiades. Olha que nome lindo. Pronto, é o do Alcebiades, é o B. E aí agora vocês. Então eu vou dar uns 5 minutos para fazer esse B. A gente já corrige e entra na mediana. Uma coisa importante, antes de começar a fazer. Observa que o peso, ó, tá aqui escrito peso. Ele agora não é mais porcentagem, ele é em número. Ah, e como é que eu vou fazer? Mesma forma. Você multiplica o xi pelo fi. O peso é o fi, então você multiplica a nota dele pelo peso. Então a primeira prova é 8, 8 vezes 3. A segunda prova é 7,5, 7,5 vezes 3. E vai indo. Beleza? Entenderam isso que eu falei, né? Esse é o resultado da porcentagem, né? Não é porcentagem, nesse caso não precisa dividir por 100. Tipo, exemplo, 40%, 0,40, ok. Mas aí, no caso, ao invés de fazer uma outra conta por trás, eu vou fazer direto, né? Nesse caso aqui você vai colocar o valor direto, sem fazer a divisão. É isso, né, que você Ó, quis dizer? isso. Não, beleza. Bora então. Eu abri a gravação, mas vou ter que parar, mas tudo bem. Vou deixar a gravação rolando. O Pronto. tempo tá correndo, pode perguntar. Então é para fazer esse exercício agora, daí colocar a resposta lá Não, no... eu vou abrir lá, eu abro lá. Ah, tá, mas aí coloca depois. Eu vou corrigir com vocês, ô Júlia, então não tem problema não, pode só pôr aqui no chat, que eu vou corrigir, então não vai Ai, ter problema. Oi, Thaís Dolice, eu tô vendo você na minha tela. Dá um tchau aí pro pessoal. Nossa, você fechou. Tudo bem, Thaís. Coloquei Professor, aí. Bora. Oi, pode perguntar. professor, só me tira uma dúvida. Sim. Então, o peso eu vou dividir. Não, não vai dividir, não. Não, vou multiplicar. Ó, que nem o 3 eu vou multiplicar por 8. Ou não? Isso. É na Ah, sequência. A é primeira na sequência. prova, o peso era 3. A primeira nota dele era 8. É o 8. A Aí o outro segunda, 3, 7,5. isso. Aí a terceira prova, que o peso era 2, você vai multiplicar por 5, que é Sim. biologia. E a última, que é 4 em história, peso 2. Ah, então tá bom, obrigada. Nada. Isso daí é um pouquinho diferente. É bom que vocês também fazem aí com uma outra forma. O tempo tá correndo, pode continuar. Eu vou até tirar esse exercício A daqui, porque eu não sei que eu fui colocar ele aqui. Suelen, eu vi aí que você colocou. Então, você quer que eu explique baseado no que está aí no enunciado, ou você quer que eu volte àquele anterior? Porque você vai construir baseada aí na fórmula, né, da média ponderada. Porém, a única diferença do que a gente fez até agora é que você não precisa dividir por 100 o valor, porque você não tem porcentagem. Mas o resto é igual.
escreve aí o que você prefere ou me fala aí, por favor, para que eu possa te ajudar. Deixa eu ver. O outro do Matheus? Vamos lá. Gente, segura aí na tela, até porque eu coloquei no chat, tá? Então, só me dá um minuto aí para eu poder mostrar aqui para ela. Só um minutinho. Até aproveito e faço um negócio, que eu vou tirar esse slide aí. Eu já mudei o exercício, eu já montei a correção do exercício, ó. Agora o A mudou o dado, mas deixa o A quieto aí na dele. Ó, vamos lá, pelo do Matheus, Sueli, eu vou apagar tudo aqui. Bom, sempre que você vai calcular a média ponderada, você precisa ter como base dois elementos. O primeiro é o que a gente chama de XI, que é o valor ali que está sendo analisado. E a média ponderada, ela se dá pelo peso ou pela frequência, tá? Ó, vou chamar de peso, ó. Peso ou pela frequência, que é o FI. Beleza. Peso e frequência. Então, assim, para eu descobrir, na linha de cima vai ser o valor, né, que é o XI, multiplicado aí vezes o valor do peso, e na linha de baixo vai ser o somatório do peso. Então, esse do Matheus, eu estou tentando fazer um sinal de multiplicação aqui, mas não adianta. Esse do Matheus, a gente tem, primeira prova, peso ou a frequência 20%. Segunda e terceira prova, peso e frequência 40%. Bom, isso vai ser usado para você multiplicar, ó, junto com o XI. Os valores aqui, os números, né, os valores, é o que a gente chama de XI, porque é o valor que vai, ou que foi aí analisado. Então, na fórmula, ó, que é XI vezes FI, você vai ter que fazer a multiplicação para cada valor ou para cada XI com cada peso, que foi o que a gente tinha calculado. Então, assim, o 8, que é a primeira, é com 20%. O 6, que é a segunda, é com 40%. O 7, que é o terceiro, também é com 40%, porque o enunciado fala que o segundo e o terceiro são iguais. Então, transportando essas informações, a gente chega a isso aqui. O que eu fiz? Ó, vou colocar aqui o marcador. O 8, que era com 20%, então, dividir por 100, né? Quando é porcentagem, 8 vezes 0,20. O 6 vezes o 40%, porque foi a segunda prova. Ó, ele tirou 6 na segunda prova. E o 7, que foi a última, vezes o 40%. Então, coloquei aqui, e aí você faz a multiplicação e depois soma. E embaixo vai somar todas as frequências. Que as frequências, ó, percebe que são os mesmos valores que estão aqui em cima. Ó. O 40 está aqui embaixo, que ele vai somar com o outro 40, e ele vai somar aqui o 20 com o outro 20. Então, o XI é referente aos valores e o FI é referente à frequência ou ao peso. E aí pronto, você multiplica aqui, ó, dá 1,6 a primeira, a segunda dá 2,4, a terceira 2,8, e aí a gente no final somou e dividiu por 1. Como, né, todo número dividido por 1 dá ele mesmo, então manteve aí o 6,8. Deu para entender melhor? Sim, beleza, eu vi aí que você colocou. Deixa eu ver o tempo, que eu acho que eu dei 5 minutos, né? Mas todos já acabaram, podemos avançar aí nessa correção desse? Bruno, Sim, sim, sim. eu fiz uma
dúvida. É porque, assim, o meu deu 64,5. É isso ou é 6,45? Você andou na vírgula, mas é 64,5 mesmo. Ah, sim. Quem tá colocando aí, depois a gente vai corrigir. Calma. Eu já posso, então? Todos já fizeram? O Tainá, a A não era pra fazer, porque a A era igual. Eu até tinha falado. Mas tudo bem. Agora que você fez, beleza. Podemos aí fazer a B? Sim, sim. Ninguém fala nada. Ó, bom, tudo bem. Deus tá vendo aí, né? 1 minuto, então. Aí eu começo. Vai, pronto. Ô, prof, peraí, tô terminando. Meu Deus, eu já fiz um explicando passo a passo e você ainda não fez esse. Bom, 2 minutos então, vai. Ó, vou até colocar aqui, ó. A hora que sair aqui, mais 2 minutos. E eu vou botar um alerta para vocês ficarem recebendo alerta. Pronto. Ô, prof, Oi, dona Júlia. embaixo é 8 mais 7,5 mais 5 mais 4, né? Embaixo desse daí que tá aí para vocês fazerem. Uhum. Só um minutinho, por favor. Embaixo é 3 mais 3 mais 2 mais 2. Ah, é 3. Ah, tá. Por isso. Tá Porque tá escrito ali, ó. Essas provas tinham peso, né? Aí fala lá o peso. Então, o peso é o valor da frequência, é o valor que vai embaixo. Ah, tá. Eu troquei, mas obrigada. Por nada, vou marcar aí, ó, pra você que eu deixei coloridinho pra você ver. Júlia Rodrigues. Bom, vou começar então, hein? Ó, já deu aí os 2 minutos. Acompanha comigo a correção, porque vocês verão aí como que faz para poder calcular nesse caso que o peso ele não tem a divisão pela porcentagem. Um detalhe é que é a mesma coisa que vocês fizeram até agora, mas só não tem a divisão, tá? Ver todos os slides aqui. Espera aí, vou deixar isso aí passo a passo de novo, né? Porque sempre dá ruim. Ó, o exercício. Alcebiades participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Essas provas tinham peso 3. Eu até coloquei, se vocês observarem aí as cores, é referente aí à prova, tá? Então, peso 3 na segunda, na terceira 2 e na quarta peso 2. Sabendo que o Alcibiades tirou 8 em português, então, ó, eu deixei de amarelinho aqui o 8 porque ele é desse 3 que está de amarelinho. Tirou 7,5 em matemática. E aí, se você olha o verdinho, tá o 3 aqui que é verdinho.
tirou 5 em biologia. Aqui tá o azul, que é o 5. E tirou 4 em história. Que está aí desse lilás aí, rosa, sei lá. Então, qual a média que ele obteve? Então, a gente já sabe que cada nota teve um peso. E esse peso tem aí, né, respectivo aí o seu valor. Então, a fórmula é a mesma, xi vezes fi, e embaixo o somatório do fi. Então, olha só, peguei e juntei aí as cores. O amarelo com o amarelo, que foi a primeira prova, 8 vezes 3. 7,5 vezes 3, que foi a segunda prova, então ele tirou 7,5 e o peso valia 3. Segunda prova, tirou 5, peso era 2, que está aqui. E última prova, ele tirou 4 e o peso era 2 também. Então, a gente multiplica. A única diferença do outro é que não precisou dividir o valor ali. E embaixo, que é o somatório do FI, todos os FIs vocês já tinham colocado em cima, que é o 3, é o 3, o 2 e o 2. Até aí tranquilo nessa montagem? Pensei que eu tava errado, mas tá sim, prof. Tá, prosseguindo. Então, 8 vezes 3, cadê a sua régua que tem tabuada? 24. 7,5 vezes 3, 22,5. 5 vezes 2, não vai errar. E 4 vezes 2, 8. Então, temos aí, ó, 24 com 22,5 mais 10 mais 8 é dividido por 10. Esse somatório aqui de cima, vamos lá fazer. 24, tem alguém com o microfone fazendo chiado aí. Mais 10 e mais 8. Dá 64,5. O 64,5, que vai aí fazer a divisão por 10, vai ficar os 6,45. Ó, divide por 10. Eu vou até acrescentar esse treco aqui que eu não acrescentei. Ficou 6,45. Agora sim, hein? Quem foi que tinha me falado do 60 e tralalá aqui? Calma aí. Teve alguém que colocou aí 60 também, alguma coisa, né? Faltou dividir por 10. Agora eu não vou lembrar quem foi, porque já subiram outras mensagens, mas tranquilo. E eu, prof, que comentei. Ah, Tuane. Faltou dividir por 10, Tuane, não esqueça. Beleza? Então a nota do Alcebiades, né, na média final, foi 6,45. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Essa sequência aí, com peso, né, sem você ter aquela divisão lá por 100, é a mesma forma que vocês estavam trabalhando, né, que a diferença, né, talvez assuste aí um pouco, sei lá, mas você não precisa fazer o processo de... Como é que eu posso chamar? O processo de divisão por 100, tá? É só isso. Mas de resto, tranquilo. Então, bora agora, porque a gente tem aí 40 minutos, um pouco mais, para fazer a parte da mediana, que é o último conteúdo aí que a gente vai trabalhar. Portanto, partiu. Bom, vou colocar o print aí disso também, né? Para deixar para quem estiver até anotando. Foi. Ó, a mediana. Eu sei que eu já perguntei da outra aula. A mediana, eu acho que foi até a Clara aí que meio que se antecipou, a Júlia, sei lá, que ontem falaram sobre a mediana. E eu falei, não, calma que isso a gente vai ver depois. A mediana, ela é o valor que está no centro de um rol, ou está no centro de uma amostra de dados, tá? Quando nós falamos de mediana, para vocês realizarem aí o cálculo, existe uma coisa muito importante assim de se verificar, que é se o número lá, né, a quantidade de números que eu tenho, tá, no meu rol, quando eu contar lá os números, se é ímpar ou se é par.
Aí você deve estar pensando, como assim se é ímpar ou se é par? Lembra que a gente fez um exercício que tinha 4 números? Se você tem 4 números, é ímpar ou é par? Par. Cri, cri, cri. Muito obrigado. Se você tem 7 números, é ímpar. Então, eu vou começar a mostrar e vocês vão perceber que tem duas fórmulas da mediana. Mas não significa que você vai precisar usar as duas fórmulas para calcular a mediana. Até porque você vai ter que verificar no rol se os números são ímpares ou se eles são, né, se o total de números é ímpar ou se o total de números é par. Tem até que ter cuidado para não falar isso, porque teve uma vez que o aluno errou tudo na prova, ele falou assim, mas você falou que quando era ímpar, tal, era só fazer aqui essa fórmula. Eu falei, tá, mas você contou a quantidade de números e viu que a quantidade de números no total era um número par? Aí ele falou, eu não entendi que era isso. Então, vejamos aqui. Ó, só para que vocês entendam aí até um pouco mais sobre a mediana, nem sempre, tá? Naquele rol, né, no conjunto de números, o resultado da mediana ele vai bater. Tipo assim, eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí eu vou fazer a mediana. Não quer dizer que vai dar algum desses 4 números. Às vezes a mediana é um número que está no meio deles. Tipo, está no meio de 2 números aí que você tem. Então, como é uma medida que a gente vai analisar o que está no centro, não necessariamente o resultado vai dar um valor que você tem aí no seu conjunto. E um detalhe que vocês peguem aí o seu caderno, o seu fichário, seu bloco de notas e coloca aí uma anotação, sempre para fazer a mediana vai ter que fazer aquilo que a gente viu ontem, que é colocar os números em ordem crescente, senão não dá certo. Escreve aí, sempre colocar, vou até escrever aqui para dizer, né, que não sabia. Colocar em ordem crescente, que significa do menor para o maior. Até também para quem perder aí depois for olhar o chat, sempre colocar em ordem crescente, que foi o que a gente fez ontem para organizar o rol. Vamos lá para a gente ver. Então vai ocorrer em duas situações. Observa aí comigo a primeira situação. Nós temos 1, que é o 5, 2, que é o 13, 3, que é o 10, 4, que é o 2, 5, que é o 18, 6, que é o 15, 7, que é o 6, 8, que é o 16 e 9, que é o 9. Tá? Então, olhando essa amostra, né, esse rol aí, só de ter contado, tá, que eu fui aqui contando, eu sei que a gente tem 9 números, ó. Eu fui olhando aqui, eu tenho 9 números, 9 risquinhos, se eu fosse fazer aqui, tal, ó, eu tenho 9 números. Então, eu já sei que isso aqui eu vou usar a forma do ímpar para calcular. Então, nesse caso, a mediana sendo ímpar, eu trabalho com essa fórmula que está aqui. Eu vou colar essa fórmula para vocês. Eu vou esperar copiar também, né? Onde, observando a fórmula, nós temos o n para o tamanho da amostra, ou seja, o tamanho da amostra é a quantidade de números, tá? A quantidade de números que a gente viu que tem são 9. Então, o n é o 9, porque é o total de números que eu tenho. E o x é a posição do número. Quando eu falo posição do número, eu vou olhar aqui, ó, quando eu encontrar o x, qual é o número que o x está apontando para mim que é a mediana. É o 5, é o 6, é o 10, qual é o número que o x aponta, tá? Por isso que é interessante, vou colocar o slide passado, claro, por isso que é interessante que vocês não esqueçam de organizar os números do menor para o maior,
Porque se você não organizar, a hora que o X apontar para você assim, ó, é o terceiro número, é a sua mediana. Aí você vai lá no terceiro e tá fora de ordem. E aí vai estar errado. Tá? Então eu vou fazer do ímpar, porque esse aqui é ímpar. Aqui embaixo tem a do par, mas calma que ainda do par eu vou falar. Só vou deixar aí só a do ímpar. Anotaram aí a fórmula do ímpar? Quer que eu cole? Me digam aí, ó, eu vou colar aí para vocês. Vai estar no próximo slide, tá? A fórmula, só para a gente poder fazer. Bom, partiu. Então, olha só. Nós temos aí o exemplo. Pegando o que eu pedi quase agora para vocês anotarem. Primeiro. Ah, meu Deus, eu coloquei aqui embaixo a fórmula. Primeiro, colocar em ordem crescente. Para fazer isso é muito fácil. Mas, quando a gente tem muitos números, às vezes acaba se perdendo. Então, presta atenção nessa dica aí que eu vou fazer com vocês, ó. Bom, eu tenho que colocar em ordem crescente. O que eu vou fazer? Eu acho que até ontem, eu não sei se eu tinha comentado isso quando a gente fez o roll. Eu vou cortar os números e vou colocando, ó. Então, o 2 é o primeiro. Ó, vou até colocar aqui. O 2 é o primeiro. O 5 é o segundo. Como você vai ter que transcrever, né, esses números, então, tipo, você risca e escreve embaixo, escreve do lado. O 5 é o segundo. O 6 é o terceiro. O 9 é o quarto número. O 10 é o quinto. O 13 acho que é o sexto, que nem eu lembro mais. O 15 é o sétimo, o 16 é o oitavo e o 18 é o nono número. Então, essa apresentação deles fora de ordem, agora passou aí a ficar na ordem. Então, anota aí, porque eu também coloquei aí um roteiro para fazer essa mediana. Primeiro, colocar em ordem crescente. Isso daí, se vocês fizerem, então é moleza, né? Segundo, qual é a quantidade de números que eu tenho? Qual é o N que eu tenho? Então a gente sabe que é 9. São 9 números aqui contando esse total, tá? Não são 9 aqui porque aqui no final terminou com 9. São 9 números porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu aplico isso na fórmula. Ó, a fórmula eu deixei aqui embaixo, tá? No rodapé. Então, xn mais 1 dividido por 2. O mais 1 e o dividido por 2 faz parte da fórmula, não esquece. O n você vai ter que substituir pelo 9. Então, ó, 9 mais 1 dividido por 2. Quanto dá 9 mais 1? 10. E 10 dividido por 2, 5. Até coloquei a resposta aqui, mas o x5, depois que eu termino aqui a fórmula, é o que eu vou olhar no meu roll, no meu conjunto de números, e vou buscar esse valor. Então, ó, vamos contar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto número é o 10. Então, essa é a mediana desse roll, desse conjunto de dados, tá? Porque é o quinto número. Então, até pegando o que está aqui embaixo, ó, onde o n é o tamanho da amostra, que a gente sabe, né, que é 9 porque é o tamanho da amostra, e o x é a posição do número. Até aqui, ó, x é a posição do número no roll, que foi aí o que a gente encontrou. Se você termina a conta e me dá o resultado de x5, tá errado. Por que x5? Porque x5 eu posso entender que é esse 5 que está aqui, ó. Então, na verdade, você tem que pegar o x, indicar qual é o número que está na posição x e pronto. Aí você tira o x, coloca o número e acabou no 10. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Vai até subir uma janelinha azul aí, ó, no 10, ó. Que bonitinho. Ninguém? Beleza? De boa na lagoa?
Vocês vão fazer um. Não tão grande quanto esse, né? Claro, mas para que vocês possam fixar, tá bom? Bora aí pra gente fazer para poder fixar. É o x5 dá 10, Clara, porque é o quinto número. O x quer dizer que é na sequência, é a posição do número. Então a posição é o número 5. Aí você vai lá e olha qual é o quinto número. Por isso que deu 10. Ó, agora é com vocês aí. Um minuto faz, né, Clara? Oi, qual é o slide anterior? Mas eu colei. Olha em cima do seu ataque, kkkkkk, que você vai ver. Se você quiser, eu colo de novo. Mas não escreve ataque, kkkk de novo, senão você não vai ver. Tinha que ser a Clara para perder o slide. Pronto? Kátia conseguiu. Tainá tá certo. O Thaís conseguiu. Caroline, você conseguiu, Caroline? Professor, não, eu errei. Oi, saiu picotado. Professor, eu errei. Ah, my God. O que aconteceu? Contei errado. Ah, tem que tomar cuidado. Isso que eu não tô dando nem número fracionado aí, número decimal, porque também o pessoal confunde, igual aconteceu ontem com alguém aí que eu tinha perguntado, e a pessoa confundiu o número decimal. Bom, vamos lá? Peraí. Eu vou corrigir já para a gente poder até fazer exercício quanto a isso e também como que é? Fazer o par, porque o ímpar é o mais fácil. O par é um pouco só mais complicadinho aí de se fazer. De boa? Então, vamos. Espera aí. Fala, Matheus.
Giovana mandou. Clara, não dá... Oi? Não entendi. Clara, não dá 4,5. Não, como é que você chegou nesse 4,5, Clara? Me diga, por favor. Então observa aqui, né, comigo. Ah, eu escolho 5. É. Vamos lá pra gente ver. Agora eu entendi. Ó, corrigindo. Bom, primeiro de tudo, espero que tenham anotado essa regra, é que vocês façam aí a indicação do número em ordem crescente, tá? Então, vamos colocar o número na ordem crescente. Então, a gente tem o 2, olha lá, ó, o 2, o 3, o 4, 5, 6, tem outro número 6, subiu ali errado. Ah, é porque só sobrou ele e o 8, então eu acabei não colocando risco, tudo bem. O 6 aqui, ó, o último 6 e o 8, tá? Bom, segundo momento eu vou verificar a quantidade de números que eu tenho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, o meu N que vai na fórmula, ele acaba aí entrando o valor do 7, porque é a quantidade de números que eu tenho, que são 7. E aí na fórmula, eu vou substituir o valor do N pelo 7. Muito easy, né? Ó, substituiu por 7. O mais 1 já estava na fórmula, então fica 8. 8 dividido por 2, a gente vai encontrar a posição do número. Quanto dá 8 dividido por 2? 4. Opa, tá bom, hein, Matheus? Então, o x4 é o quarto número da sequência. Ó, 1, 2, 3 e 4. Então, o número 5, ele é o quarto número da sequência que eu tenho. Portanto, o x4 é o número 5. Ou seja, a mediana, ela é o número que está... É o quarto número da minha sequência aqui. Claro, na ordem crescente, hein? Ó, se vocês não colocarem na ordem crescente, olha lá em cima. Eu tenho 3, o 8, o 2 e o 6. Aí já ia dar errado, porque o quarto número aqui, ó, sem organizar ele, era o 6. E aí você ia errar a conta. Tá? Entendeu, né? Clara, muito bem. Tudo bem? Alguém quer perguntar aí? Alguém ficou com dúvida, não conseguiu fazer? Oi, Josimar. Tem uma chiadeira, mas você pode tentar falar aí, se eu te ouvir. Josimar, não tá saindo não, só tá saindo chiadeira. Consegue escrever no chat? Ou sei lá, ajustar o seu microfone, não sei. Júlia? Peraí, deixa eu ver o Josimar aqui. Professor, Josimar. não sou eu não, é o Ezequiel. Desculpa, cara. Nossa, é o Ezequiel, é verdade, foi mal. Ô, Ezequiel, você mesmo. Eu tô olhando aqui o Ezequiel, mas tô falando de Josimar e eu tô vendo aqui. Fala aí, Ezequiel. Desconecta e conecta de novo aí esse fone aí pra falar. Senão eu chamo a Júlia. Ezequiel. Tá só fazendo barulho. Aí, agora, vai. Oi? Foi, agora sim, pode falar. Então, o número que eu tenho que pôr no N sempre vai ser a quantidade de números que tem. É isso? Do hall. Exatamente. E o hall é tipo aquele conjunto, o total de números que eu tenho. Beleza? Ó, até uma coisa aí que o Ezequiel me fez lembrar, que eu até mostrei aqui. Gente, independente da quantidade... independente de você
organizar ou não os números em ordem crescente, sempre o n aqui vai ser igual. Pelo menos até essa parte aqui, ó, que eu marquei, ó, vai ser igual. Agora, quando você encontrar o x, aí que você vai errar a conta, porque se você esquecer de organizar em ordem crescente, ou se você organizar errado, na hora que você for encontrar a posição do número, né, que é o 4, que é o quarto número, você vai acabar errando porque você vai indicar o número errado, tá? Então, cuidado aí nessa parte. Tranquilo? Júlia, pode falar. Eu vou dar uma dica aí. Júlia Lima. Desistiu? Então tá bom. Vou falar a dica então e deixa a Júlia chegando aí na área depois. Ela fala. Júlia. Ó, observa aqui uma coisa. Deixa eu limpar essa bagunça toda aí dos riscos. Ah, já sei, vou voltar aqui também, ó. Ó, sem usar a fórmula. Certo, gente? Sem usar a fórmula, hein? Como que a gente consegue resolver esse exercício? Muito fácil. Por quê? Não, é que você ia falar quando o Josimar estava falando, sei lá. Ó, Julia, ó, deixa aí. Depois, se quiser falar, você pode falar. Como é que você resolve sem usar essa fórmula? Simples, tá? Claro, se for ímpar, hein? Se for ímpar, como é que você resolve? Eu tenho o número 7. Porque são 7 números que eu contei aqui. São 7 números. Eu vou pegar o que está no meio. Toda vez que for ímpar, eu pego o que está no meio. Como assim? Se você olhar, ó, eu tenho 3 de um lado, 3 de outro. O que sobrou? O 5. Quando a gente fez todo esse processo aqui, ó, não deu 5 também? Deu 5. Ah, então é só eu pegar sempre o que tiver no meio, se for ímpar? Sim. Ah, professor, mas e se eu não souber calcular o que está no meio, eu souber identificar? Fácil. Você pega aí, né, o n, que é a quantidade de números. Você pensa assim, claro que tem que ser sempre ímpar, então sempre vai dar quebrado, né? Vai o 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. Bom, qual é o próximo número aqui se eu for arredondar? É o 4. Então, eu sei que o meu número ali, a minha posição é a posição 4 do rol. Então, eu vou olhar qual é o quarto número do rol. 1, 2, 3, 4 é o 5. Eu já fiz duas formas aqui sem usar a forma. Ou você separa eles e o que ficar no meio é o valor, ou você pega o n, que foi o que eu fiz aqui, ó. Você pega o n, divide ele por 2, que vai dar aí uma dízima, né, um número quebrado, e aí arredonda, quando você arredondar, que eu fiz aqui, ó, que deu 4, quer dizer que é a posição do número. Aí eu fui lá e busquei o número 5, que era o quarto número. Então, facilitou muito mais, porque ao invés de usar a fórmula, só fazer isso. Ah, e se fosse, né, tela preta aí. E se fossem... Cadê aqui uma tinta aqui? Uma tinta branca. E se fossem 15 números? Ó, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas eu estou fazendo um 15. Se fossem 15 números, mesma coisa. Ah, droga, vai sair. Se fossem 15 números, você faz 15 dividido por 2, vai ficar 7,5. Beleza. Eu vou arredondar o 7,5, então é o oitavo número, é a minha mediana. O x é 8. Sem usar fórmula? Sem usar fórmula, porque ou você pega, né, o que tiver no meio ali do 15, você tem os 15 números organizados, você vai lá, separa 7 de um lado, 7 de outro, o que ficou no meio, né, que foi o 15º número, é a sua mediana. Se fossem 101 números, mesma coisa. Você vai dividir, vai dar 50
7,5. Você vai pegar o número 51. E ele é a sua mediana. Sem precisar fazer fórmula, sem precisar... 7,1 seria 8 também. Mas aí, ô Clara, não tem como dar 7,1. Por que não tem como dar 7,1? Porque quando você fizer a divisão do número ímpar, ele vai, tipo, dar 7,5, 3,5. No caso do 5, dá 2,5. No caso do 21, ele vai dar 10,5. Sempre vai dar o número 0,5. E aí se arredonda, tipo, pro próximo. Ali onde você está colocando 7,1, eu acho que era 7,5 e você entendeu aí errado, porque ficou feio ali o meu desenho. Beleza? Então, usem essa dica aí para fazer a mediana ímpar, porque fica muito mais fácil para vocês poderem trabalhar. Como assim nunca dá, Clara? Nunca dá 7,1? Não, se você pega qualquer número ímpar, abre o microfone aí, e me fala aí a mediana ímpar. Qualquer número para eu te falar a mediana ímpar. Clara. Ah, entendeu, né? Beleza. Ô, Júlia, sim, também, quando chegar lá a gente vai ver. Se você pegar aí, né, qualquer sequência aí, vai o 23. 23 dividido por 2 vai ficar 11,5. Ah, se eu pegar um número bem aleatório, aqui é o número do meu apartamento, 51. Dividido por 2, vai dar 25,5. Qualquer número ímpar que você me falar, quando dividir por 2 vai dar 0,5. Porque ele não é par, né? Par dá redondo. Nesse caso do ímpar não dá redondo. Bom, amém. Vamos para agora a mediana par. Pode falar? Você quer falar? Desistiu? Rapidinho, a Duda levantou a mão aí. Oi, Maria Eduarda Fortes. Fortes. Professor, só uma última dúvida da ímpar. Sempre na fórmula vai ser a quantidade de números, né? Mais 1 dividido por 2. Sempre vai ser a quantidade de números ali, né? A posição do número, sim. Desculpa, o N, né? O N é sempre a quantidade de número. Isso. Obrigada, professor. Nada. Bom, então agora vai. Eu não tô conseguindo ver a caneta porque a caneta tá branca. E claro, na tela branca, a caneta branca não aparece. Vou colocar outra cor agora. Mediana par. Anotem aí essa fórmula, tá? Da mediana par. A mediana par, ela assusta um pouco até, porque é diferente, mas tem dica aí para poder fazer a mediana par, que também você pode eliminar a fórmula e tem dica também de você olhar e fazer ela passo a passo, tá? Anotaram já, né? Porque até eu já anotei aqui. Eu vou colocar no chat aí para vocês. Já a Caroline deu aqui. Foi. Bom, só um detalhe aí antes da gente começar a falar da mediana par. Para fixar, né? Óbvio. Como que eu vou saber qual fórmula que eu uso? Muito fácil. Você sempre vai ter o exercício e você sempre vai olhar o rol. Eu olhei o rol, contei lá, né? Tinha o 10, o 20, o 15, o 16 e tal. Contei todos os números. No final, vamos supor, deu 6. Então eu sei, né? Ou eu espero que vocês saibam que 6 é par. Eu fui lá, contei e deu 17. Então, o 17 é ímpar. Então você vai usar a forma de calcular pela mediana ímpar. Não confundam isso, porque sempre tem alguém que quer inventar aí, né, a matemática, a estatística nesse caso. Então vejamos, ó. A fórmula ficou ali no cantinho, beleza? Lembrando que as siglas aí da fórmula, que é o X e o N, são aí as mesmas coisas que vocês já viram. O X é a posição e o N é a quantidade de números. Portanto, 2 pontinhos. Olha só esse rol que a gente tem. 21, 6, 7, 18, 13, 12, 10 e 2. Temos 8 números. Ok? Ó, o N é igual, isso aqui é um N, tá? Pode não aparecer. O N é igual a
8. O n é igual a 8. Então, temos 8 números. Primeira coisa, para resolver a mediana, vocês têm anotado aí no rodapé do caderno que eu falei. Organiza o número do menor para o maior. Então, coloque em ordem crescente. Ah, mas isso vale para o ímpar e vale para o par? Sim, porque senão você vai achar a posição, mas vai estar errado o número que vai estar lá. Então, organizando, né? Ó, o 2 morreu aqui. O 6, o 7, o 10, o 12, o 13, o 18 e o 21. Então, os números estão aqui organizados. Segundo momento, né, que a gente já sabe, vou descobrir quantos números eu tenho. Eu tenho 8, porque a gente já tinha contado aqui no começo da história. Então eu vou jogar isso na fórmula. Beleza? Percebe que a fórmula dessa vez vai dar 2 linhas aí de fórmula, mas tudo bem. Ó, eu acabei fazendo assim, mas é a mesma coisa do que está aqui embaixo, hein? Mesma coisa. Eu tenho x n dividido por 2, mais x n dividido por 2. Ok? E o mais 1, que o mais 1 ele faz parte até desse conjunto, ó, até deixando aí para que vocês visualizem, porque está ali no cantinho na fórmula, ó, fazer uma flecha. O mais 1 faz parte desse último conjunto. Tudo isso dividido por 2. Tá? Eu só achatei a fórmula, mas é a mesma forma que está ali. Bom, vamos substituir as informações. Eu sei que o n é a quantidade de números. Então, onde tiver n, vai ser 8. Deixa eu apagar aqui a flecha. Então, onde tiver n, vai ser 8. Olha lá. Ficou xn, na verdade, x8 dividido por 2, x8 dividido por 2, e eu tenho mais 1 do lado. Até aí tudo bem, né? Estou indo bem devagar. 8 dividido por 2, 4. Então vai ficar 4, 4 mais 1. Olha lá. 4, x4 e x4 mais 1. Antes de eu indicar qual é a posição do número, eu vou fazer esse somatório aqui, ó, do x4 mais 1. x4 mais 1 é x5. Então, para que eu calcule a mediana, eu vou descobrir, no caso do par, qual é o quarto número e qual é o quinto número. E aí eu vou somar para dividir e encontrar o resultado no final. Bom, já que nós organizamos os números em ordem, vejamos aqui quais são eles. Quarto número. 1, 2, 3, 4 é o 10. Certo? Ó, 1, 2, 3. Quarto número é o 10. E o quinto número, obviamente, é o que está do lado, né? Então é o 5 aqui, ó. O quinto número é o 12. Então, x4 é o 10, x5 é o 12. E aí eu vou colocar os dois valores para somar. Lembrando, ó, que x é a posição do número no hall. Calma aí que eu vou apagar isso aqui. X é a posição do número no hall. E aí eu faço 10 mais 12, 22. E a mediana é 11. Aí você deve estar olhando ali, caçando, né? Cadê? Ué, o passo a passo, Clara, mas o passo a passo eu acho que é o que eu estou falando. E a mediana, ela é 11, mesmo 11 não estando aí na tela, mas pensa assim, o conceito de mediana é o valor que está no centro, né, no meio do conjunto. Apesar do 11 não estar aí na tela, não ter aí no hall, né, o número 11, mas ó, ele está no centro, entre 10 e 12, o 11 está no meio. Para você até ter um parâmetro, se a sua resposta está certa, nesse caso da mediana par, você tem que lembrar assim, ela não pode
ser nem menor que 10 e nem maior que 12. Ela tem que estar no meio desses dois valores aqui, ó. Tá? Sempre vai ser assim. Pode dar número quebrado? Pode dar número quebrado. Mas nesse caso não, então é o valor que está no centro. Pode dar até o próprio número que a gente usou, 10 ou 12, mas é o valor que está ali, não pode fugir desse valor central. Clara, conseguiu visualizar isso? Tudo bem? Alguém quer perguntar? Porque vai ter aí para vocês fazerem. Mas eu vou até dar a dica já, né? Antecipar antes de vocês fazerem sozinhos, para ver se adianta um pouco mais aí para fazer esse último. Ninguém quer perguntar? Kikinato, pergunta para sua irmã que ela manja disso aí. Tirava MB ela. Seu irmão eu não lembro, mas a sua irmã eu lembro. Porque seu irmão foi em 2012, sei lá, mó tempão que eu dei aula pra ele. 2013, eu acho. Ó, eu vou apagar aqui. E só para poder mostrar como é que ficaria essa resolução sem precisar da fórmula, tá? Então, né, sem precisar da fórmula, você fez o primeiro passo. Você veio aqui, pá, colocou o número em ordem crescente. O que você vai fazer? Você sabe que você tem 8 números. Você pega aí o 8 e você vai ver qual é o valor que está na metade do... Qual é o valor que está na metade do 8? Metade de 8, 4, né? E como é que eu sei qual é a metade? Divide por 2, ué. Pega uma laranja, divide, corta ela no meio, você vai ter 2 laranjas, então você dividiu, né? Então, ó, a metade de 8 é 4. É 4, então o quarto número. E aí você pega o número do lado. Ó, sem usar a fórmula, eu estou resolvendo o exercício, para ninguém se desesperar com essa fórmula. Tá? Então quer dizer que se fossem 10 números, era a mesma forma de fazer? Se fossem 10 números, era a mesma forma. Você ia pegar 10. Qual é a metade de 10? 5. Qual é o próximo número? 6. Você ia pegar o 5 e o 6. Como são 8 números, então a metade de 8, 4. Eu peguei o quarto número, peguei o número que está do lado. E aí, né, é só eu pegar esses dois seres, ou dois números, somo os dois e divido para encontrar a mediana. Você pulou aí um monte de etapa aqui, ó, e a gente resolveu essa mediana que deu 11. Ou seja, tudo isso que eu coloquei aqui se resume em você identificar quais são os dois valores que estão no meio, né? No caso aí, sempre vai ser no par, então sempre vai dar inteiro, né? E aí vai ficar, tipo, qual é a metade de 8? 4. 4 é a metade, então você pega o número e o próximo. Então 4 e o 5, soma os dois e divide por 2, que dá 11. Tá? Bora para vocês fazerem. Clara, você tá com problema no chat, tudo bem. Tá na tela, mas o slide também eu já deixei disponível para você poder usar. Então agora vocês vão... Eu vou até tirar o print desse coisa aqui. Vocês vão fazer esse. Ó, moleza, só coloquei 4 números. Já de cabeça que eu já fiz já. Porque eu coloquei o 4, o 6, o 8 e o 10, então 6 mais 8 tal, dividi e já resolvi o exercício. De cabeça dá para fazer. Mais fácil do que fazer Moonwalk do Michael Jackson. Ou então de andar para trás. Deixa eu escrever aqui. Sem usar a fórmula, dá para fazer isso daí molezinho. Claro, eu vou remover você da reunião e você volta. Já pensei numa solução para ti. Eu vou remover e vou te ligar, calma aí. Não se desespera, tá? Não vai chorar falando que eu buguei você aqui no Teams. Deixa eu ver. Clara saiu da reunião, agora Clara volta para a reunião. Isso aqui é quase no limite da estatística. Que na hora de resolver a conta, o aluno dá ruim no chat. Clara voltou? Não, tá ligando. E aí?
Clara voltou. Clara, vê aí o chat, agora aparece para ti. Deu certo, deu certo. Amém. Tá clara como o sol, então. Tá, eu coloquei clara aí. Podemos fazer? Tô vendo aí a galera colocando 5, colocando sei lá o que aí. Vamos ver. Podemos? Deixa eu ver o tempo. Gente, 1 minuto vai acabar a aula, então a gente tem que fazer. Ó, vou até antecipar. Caroline, Gustavo Kikinato, você, pelo visto, vai tirar aí, né, a qualidade do cálculo da família, porque você errou a conta. Por que que não é 5, Caroline e Gustavo? Claro que eu dei a dica, né? Dica do compadre Washington. Mas você não pode esquecer do primeiro ponto, que é colocar isso daí em ordem crescente. Por que que tá dando 5? Porque vocês não colocaram em ordem crescente. Eu mesmo fiz aqui e não tá dando 5 por causa disso. Na verdade, não é 5, né? Por causa disso. Porque se eu não sigo a regra mais básica da mediana, e eu pego o 6 e somo com o 4 e divido por 2, vai dar 5. Contudo, tá errado. Porque o 4 é primeiro, o 6 é segundo, o 8 é terceiro e o 10 é o último número. Ficou bem bonito. E aí eu pego o 6 mais 8, dá 14. Certo? Ó, 6 joga 2, sobra 4, tal. 14 dividido por 2, 7. Resolvi sem usar a fórmula aqui. Mas vamos ver pela fórmula já para a gente poder finalizar e vai ficar exercício para vocês treinarem para o final de semana, se nem ninguém Gustavo, senão ninguém aí, né, treina. Então vai ficar exercício para o final de semana. Ó, organizou em ordem, tá? Foi o que eu desenhei aí, ficou bem lindo. Olha aí, ó. Você esqueceu da regra básica, não é porque eu dei a dica, né, de tipo eliminar a fórmula, que você elimina aí o processo de fazer a conta, né? Porque você precisa desse processo para fazer. E aí, jogando isso na fórmula, o n vai ser o 4. Ó, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 mais 1. Então eu tenho x2, que é o segundo número, e o x3. Então eu vou aqui, ó, o x2 é 6, o x3 é 8. O que está aqui nesse rolê todo é o que a gente fez ali em uma linha. Então, 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. Tudo certo. Viu que maravilha? Ô Clara, foi o que eu fiz no ímpar. Eu acho que foi a hora que você perdeu aí, viu? Mas no ímpar foi isso que eu fiz. Eu peguei o que estava no meio e aí você não precisava fazer a fórmula. No caso do par, você pega os dois ali, soma eles e pronto. Tá? Então, eu vou deixar a tarefa aí para que vocês possam fazer aí nessa sequência. Muito obrigado, boa noite. Ó, a tarefa é essa daqui, ó, o exercício. Ó. São 4 aí para que vocês façam. E aí eu vou abrir a tarefa, não ia abrir, né? Mas eu vou abrir e aí semana que vem eu sorteio o tema da pesquisa lá e tal. Mas aí eu abro a tarefa para que vocês possam fazer. Eu quero ver. Aproveita, Gustavo, e dá um aviso para eles lá, que eles estão mandando mensagem agora para mim, cara. Que quem tem que apresentar amanhã é amanhã. Quem é semana